Às vezes um político fala tanto que acaba tropeçando na própria língua e revelando o que está no fundo do coração. E parece que foi exatamente isso que aconteceu com o presidente Lula. Ao lado do presidente do Equador, ele soltou uma frase aparentemente inocente, pedindo para não classificar organizações criminosas como terroristas. Mas o que está por trás dessa fala parece não ser preocupação com a lei. Eu acho que é pânico. Pânico de uma delação bombástica prestes a explodir nos Estados Unidos que pode conectar o seu partido, o PT, diretamente com o narcotráfico. Vamos tentar entender juntos essa história, porque ela é complexa, cheia de peças, que parecem não se encaixar, mas que quando a gente olha com atenção, começam a formar um quadro muito preocupante. Durante a visita do presidente do Equador, Daniel Noboa, ao Brasil, Lula disse: não é preciso classificar organizações criminosas como terroristas, nem violar a soberania alheia para combater o crime organizado. À primeira vista, pode parecer uma fala diplomática, uma defesa da soberania, algo até razoável. Mas para entender o que pode ser o verdadeiro significado dessa declaração, a gente precisa olhar para o que está acontecendo ao redor, no tabuleiro do xadrez geopolítico da América do Sul. O presidente do Equador, o Noboa, tomou uma atitude muito corajosa e inédita na semana passada. Ele declarou oficialmente o Cartel de Los Soles, um cartel de narcotráfico venezuelano, como um grupo terrorista. E por que isso é tão importante? Porque quando um grupo é classificado como terrorista, isso abre a porta para uma cooperação internacional muito mais intensa, especialmente com os Estados Unidos, que têm leis muito específicas e duras para combater o terrorismo em escala global. Na prática, o Equador deu um sinal verde para que os americanos ajudem a combater esse cartel em seu território e em toda a região. Segundo investigações do Departamento de Justiça americano, que vem acontecendo há anos sob governos democratas e republicanos, o Cartel de Los Soles não é apenas um cartel. Ele seria, na verdade, o próprio Estado venezuelano. As investigações apontam que o ditador Nicolás Maduro e outras figuras do alto escalão de seu governo seriam os verdadeiros chefes dessa organização, usando a estrutura do Estado, as forças armadas, os portos e aeroportos para exportar toneladas e toneladas de cocaína para o mundo, especialmente para os Estados Unidos. É a definição de um narco-estado. E o cerco a esse cartel está se fechando de uma forma impressionante. Os Estados Unidos enviaram, nos últimos dias, 3 navios de guerra para a costa da Venezuela, com o objetivo claro de combater o narcotráfico na região. A recompensa pela captura do Maduro foi dobrada. E, talvez o mais importante de tudo, eles conseguiram uma peça-chave nesse jogo: Hugo Carvajal. Quem é Hugo Carvajal? Ele foi um dos homens mais poderosos do regime chavista, chefe da inteligência militar por muitos anos. Um homem que sabe de todos os segredos, de todas as operações, de todas as conexões do regime. Ele rompeu com o Maduro, foi preso e extraditado para os Estados Unidos. No final de junho, prestes a enfrentar um julgamento pesado, ele se declarou culpado de todas as acusações, incluindo narcotráfico e associação com as Farc, a guerrilha colombiana. No mundo jurídico, quando um réu desse calibre se declara culpado sem um acordo prévio, geralmente significa uma coisa: ele está se preparando para fazer um acordo de delação premiada muito maior e mais devastador. Ele está dizendo que tem informações valiosíssimas para dar em troca de uma pena menor. E que informações seriam essas? É aqui que o pânico do Lula começa. A gente pode supor que o Carvajal vai entregar tudo sobre o funcionamento do cartel, sobre a participação do Maduro. Mas e se for além? E se ele começar a falar sobre os aliados do regime venezuelano? Sobre os governos e os partidos políticos que,
Por anos, fizeram parte do mesmo projeto de poder na América Latina, o famoso Foro de São Paulo, fundado por Lula, Fidel Castro e outros. A gente precisa lembrar que o Foro de São Paulo sempre foi acusado de ter entre seus membros grupos muito controversos, incluindo as próprias Farc, que, segundo os americanos, eram parceiras do cartel de Los Soles. E a suspeita de que a delação do Carvajal pode respingar no Brasil não é uma invenção. Segundo uma jornalista espanhola, durante o tempo em que ele esteve preso na Espanha, o Carvajal teria dito a um juiz que o narcotráfico latino-americano financiava diversos partidos políticos de esquerda na região, e entre eles ele teria citado nominalmente o PT de Lula. Se essa informação for confirmada na delação dele nos Estados Unidos, com provas, com documentos, seria um escândalo de proporções inimagináveis. E quando Lula, ao lado do presidente do Equador, que acabou de classificar o cartel de Los Soles como terrorista, diz que não é preciso classificar organizações criminosas como terroristas, o que ele está fazendo, na minha opinião, ele está mandando um recado para o Noboa, para os outros presidentes da região e talvez para o próprio Carvajal. É como se ele estivesse dizendo: calma, pessoal, não vamos por esse caminho. Não vamos dar aos americanos a ferramenta que eles precisam para intervir aqui. Vamos tratar isso como um problema nosso, aqui na América do Sul. É uma tentativa de conter o incêndio, de evitar que a classificação de terrorista se espalhe e que a cooperação com os Estados Unidos se torne a regra na região. Essa atitude do Lula se conecta perfeitamente com a postura que o governo dele já teve aqui dentro do Brasil. Em maio deste ano, o governo americano sugeriu que o Brasil classificasse nossas próprias facções, como o PCC e o Comando Vermelho, como grupos terroristas, já que elas também atuam nos Estados Unidos. Isso permitiria uma cooperação muito maior entre os dois países para combater o crime organizado. E qual foi a resposta do governo Lula? Um sonoro não. A desculpa foi a de que a nossa legislação não permitia. Quando um projeto de lei foi apresentado para mudar a legislação, o PT e o governo se posicionaram contra. Eles não querem essa cooperação. Eles não querem os americanos investigando a fundo as conexões do crime organizado na América do Sul. E a gente pode começar a se perguntar o porquê. Então, quando a gente junta todas essas peças, a decisão do Equador, o cerco americano ao Maduro, a delação iminente do Carvajal, a recusa do Brasil em classificar facções como terroristas, a frase do Lula deixa de ser inocente. Ela se torna, na minha visão, um possível ato falho, uma confissão do medo. O medo de que uma investigação internacional sobre o narcotráfico na Venezuela acabe, inevitavelmente, chegando no Brasil, no Fórum de São Paulo e no seu próprio partido. E o que um político acuado, com medo de uma revelação externa, faz internamente, ele tenta controlar a narrativa, ele tenta calar as vozes que podem, no futuro, ecoar essas denúncias. E é exatamente isso que a gente está vendo com a pressa desesperada do Lula para regular as redes sociais. Ele agora quer enviar não um, mas 2 projetos ao Congresso. Um com foco econômico e outro, o mais perigoso, com foco no controle de conteúdo. Eles estão se aproveitando de pautas legítimas para tentar impor um mecanismo de censura, para garantir que, quando a bomba da delação do Carvajal explodir, eles tenham o poder de impedir que a notícia se espalhe, de rotulá-la como fake news e de punir quem ousar compartilhá-la. O que a gente está vendo é um jogo de xadrez muito perigoso. Enquanto o cerco se fecha lá fora, eles tentam construir uma fortaleza aqui dentro. A fala do Lula foi, para mim, o som do alarme. Foi a confissão de que ele está preocupado, de que ele tem algo a temer. E a história nos mostra que quando os poderosos começam a ter medo, eles se tornam ainda mais perigosos. Essa história toda é um quebra-cabeça complexo. E a gente precisa ficar muito atento a cada peça que se move. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que a fala do Lula foi um ato falho, uma confissão de medo da delação do Carvajal? Ou você acredita que foi apenas uma declaração diplomática normal? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a enxergar as coisas por um novo ângulo, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil precisa entender as conexões por trás do que é dito em Brasília. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora.
Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de conectar os pontos e de buscar a verdade. Um grande abraço.